Amém, irmãos? Oi, som. Dá para colocar um pouquinho mais de som aqui, acho que de retorno para mim? Oi. Som. Oi, 1, 2. Oi, 1, 2. Ei. Oi, melhorou. Deu uma melhorada. Obrigado. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Capítulo de número 12. Todos acharam? Lucas 12, versos de número 13 a 34. Versos 13 a 34, que diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herança de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse a seus discípulos: Portanto, vos digo, não estais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm dispensas, nem celeiros, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estrutura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansioso pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temeis, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelhecem, tesouros no céu que nunca se acabe, onde não chega o ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração.
Senhor, em nome de teu Filho Jesus, eu te peço auxílio para falar à tua igreja com clareza, que haja aqui, Senhor, enquanto expomos, enquanto falamos, enquanto apresentamos, processos de compreensão das coisas que estamos dizendo, e que por meio da compreensão, da absorção do conhecimento, das informações, haja, Senhor, uma síntese dentro de nossa alma, de maneira que possamos nos apropriar, Senhor, dos ensinos que o Senhor nos propõe em Tua Palavra. Pois assim, ó Deus, conseguiremos transformar este entendimento de Tua Palavra em ação, em potência de ação para a vida cotidiana, nessa semana que se aproxima e nos dias que se apresentam diante de nós. Te pedimos essas coisas em Cristo Jesus. Amém. Tema da nossa reflexão, baseado nesse longo texto, 13 a 34, é advertências contra a cobiça. Advertências contra a cobiça. Irmãos, este bloco que vai de 13 a 34 de Lucas é a continuação de uma série de orientações que Jesus vem fazendo aos seus discípulos lá no começo do texto de Lucas capítulo 12. Só que Jesus está fazendo advertências, Jesus está orientando os discípulos, mas isso não significa dizer que as informações e os ensinos que Jesus está dando para seus discípulos, direcionado para seus discípulos, esses ensinos não irradiam, não ecoam no coração das multidões que estão se aglomerando, se amontoando em torno de Jesus e dos discípulos. Porque é exatamente isso que o texto de Lucas, capítulo 12, o verso de número 1 nos aponta. O verso de número 1 nos aponta quando Jesus inicia esse bloco extenso de ensinos que está no capítulo 12, ele inicia dizendo que uma grande multidão se aglomerava, de sorte que as pessoas se amontoavam de tal forma que elas se atropelavam. E aí, naquele movimento, Jesus passa a orientar os discípulos. E o que Jesus orienta os discípulos nesse primeiro momento é o conteúdo que nós trabalhamos aqui na semana passada, no domingo passado. Ou seja, Jesus advertendo os seus discípulos a respeito da hipocrisia dos fariseus. É Jesus advertindo os discípulos sobre o caráter de Deus e como nós devemos nos relacionar com Deus, ou seja, resgatarmos na nossa alma, no nosso coração, no nosso entendimento, um temor a Deus, porque é isso que Jesus diz aos seus discípulos. Ele diz: temei a Deus, e temei a Deus porque Ele pode matar o corpo e a alma. E Jesus também apresenta a ideia deste relacionamento de temor do homem para com Deus, apresenta o relacionamento de Deus para com o homem, ou seja, dizendo que Deus, no seu relacionar-se com o homem, cuida de coisas mínimas para a subsistência desse homem, inclusive de coisas que são para nós insignificantes, como o número de cabelos que tem em nossa cabeça, mas o cuidado, a providência de Deus é tamanha no seu relacionar-se com o homem, que até mesmo ele se ocupa com cabelos, se preocupa com pardais, com pássaros, com a criação. Então, Jesus apresenta no primeiro bloco essas ideias, as orientações, as advertências contra a hipocrisia, a ideia de um relacionamento com Deus, observando o temor a Deus e o cuidado providencial de Deus sobre as nossas vidas, um alerta para não nos encontrarmos blasfemos no nosso relacionamento com Deus. E Jesus
Aliás, e no texto de Lucas, nós aqui vimos que a ideia de blasfêmia, ela se amplia, ela se aprofunda. Muitas vezes nós pensamos que blasfêmia contra o Espírito Santo é apenas indicar as obras de Deus a ações de demônios. Mas no texto de Lucas nós conseguimos perceber que a blasfêmia contra o Espírito Santo vai muito além disso. Ela toca na resistência da alma humana do testemunho de quem é Jesus. E Jesus também, nesse bloco, orienta sobre a confiança de que o Espírito Santo nos auxiliará a testemunhar. Então, esse foi o conteúdo inicial, até dos versos 1 até os versos 12. Agora, dos versos 13 até os versos 34, é uma nova seção, mas que não está isolada desse conteúdo. Jesus aqui toma como ponto de partida para falar, para inserir os seus ensinos nesse bloco, o pedido para ele ser um juiz, para ele intervir numa disputa de herança entre familiares. Olha aí, você está com a sua Bíblia aberta? Os versos 13 e os versos 14 é o que inicia esse processo. Ele diz: e disse-lhe um da multidão. Olha só, a narrativa desse bloco começa com esse homem. Jesus tinha acabado de finalizar os seus ensinos, que foram até os versos 12. Mas agora, tomado por um pedido de um homem para ser juiz, mediador de uma divisão de herança, Jesus toma essas informações e começa os seus ensinos no bloco de 13 a 34. Os versos diz: e disse-lhe um da multidão, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E aí, olha só, e disse-lhe, ou seja, Jesus disse, e disse-lhes, dizendo para seus discípulos: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herança de um homem rico tinha produzido com abundância. Irmãos, presta atenção. Desse ponto aqui em diante, segue-se uma série de orientações de Jesus e que se estenderão essas lições, esses ditos que Jesus começa, inicia a partir desse chamado, a partir dessa convocação desse homem para que Jesus seja mediador. Depois disso, a partir de então, Jesus passa uma série de ensinos. E esses ensinos, eu quero que você tenha muita atenção no que eu vou dizer. Esses ensinos, eles se estendem até o final do capítulo 12, que é, ou seja, o verso 59. E Jesus vai tomar vários temas dentro desse bloco. Nesse primeiro momento, Jesus vai trabalhar a ideia da cobiça, da vontade humana de ter e de possuir. E no segundo momento, que são dos versos 35 aos versos 59, que nós trabalharemos no próximo domingo, Jesus vai trabalhar de conceitos, inclusive, a respeito da sua segunda volta, do segundo estágio de sua obra sobre a terra. Então, todo esse bloco tem muito a nos dizer e tem muito a nos ensinar. Mas, nesse momento, para o dia de hoje, para os propósitos de nossa reflexão hoje, nós ficaremos apenas com os versos 13 a 34. Ou seja, esse bloco, esse segundo bloco do texto todo de Lucas capítulo 12. Não sei se você está entendendo, se você conseguiu absorver o que eu disse. Lucas 12 pode ser dividido em 3 blocos. Ou seja, os blocos que vai de 1 a 12, de 13 a 34
34 e 35 a 59. Ok? Deu para entender? Agora, hoje, nós vamos trabalhar o bloco de 13 a 34. E aí, irmãos, para ficar melhor entendido, para que a gente possa controlar aquilo que a gente está dizendo, nós vamos subdividir o bloco 13, de 13 a 34, em 3 partes. E essas 3 partes serão os pontos da nossa reflexão de hoje. Ou seja, nós vamos falar sobre a introdução ao assunto, ou seja, o que levou Jesus a começar os seus ensinos nesse bloco. Isso está lá registrado entre os versos 13 aos versos 15. Depois nós vamos falar sobre uma parábola sobre o perigo sedutor das riquezas que podem nos transformar em pessoas egoístas, que podem nos transformar em pessoas insensatas, inclusive com relação às coisas eternas. E isso está dos versos 16 aos versos 20. E o terceiro ponto seria o ensino sobre a cobiça, só que de uma maneira que a cobiça se apresenta disfarçada, camuflada. E um chamado de Jesus para uma mudança de mente. Isso vai estar lá, que é o bloco maior, de 21 a 34. Deu para entender como é que nós vamos trabalhar esse sermão? Então vamos logo seguindo para o primeiro ponto, a primeira parte, ou seja, a introdução do assunto, a introdução do conteúdo, do porquê, de como Jesus inicia o seu texto, ou essa parte. E aquilo que nós já vimos aqui, que é os versos 13 aos versos 15. É uma disputa cheia de cobiça. O assunto que introduz os ensinos de Jesus é uma disputa familiar. Uma disputa familiar cheia, tomada de cobiça entre 2 irmãos. Mas essa disputa cheia de cobiça entre esses 2 irmãos, elas pintam um quadro, elas mostram para mim e para você como a alma humana, como as afeições do homem, do ser, estão profundamente arraigadas na maldade e no pecado. Essa história mostra-nos um quadro de como a alma humana ela se encontra no seu estado latente de pecaminosidade. Ou seja, é um estado tomado por cobiça, por desejos, por vontades, e vontades que se sobrepõem à vontade e ao desejo dos outros. Ele diz nos versos 13 aos versos 15, e disse-lhe um da multidão, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança, mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz e repartidor entre vós? E disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, acautelai-vos e guardai-vos da cobiça, acautelai-vos e guardai-vos da concupiscência, porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens, no acúmulo das coisas, no desejo desenfreado de possuir, de ter e de acumular. Irmãos, nós não estamos interessados aqui em discorrer nesse texto sobre os significados ou sobre a lei descrita lá em Deuteronômio, capítulo de número 21, ou descrita lá em Números, capítulo 27, sobre a partilha de heranças. Não é sobre isso que nós vamos concentrar o nosso discurso. Nem vamos concentrar a nossa atenção aos motivos que levaram aquele homem, no meio da multidão, a gritar por Jesus e chamar Jesus a ser o juiz entre ele e o irmão. Por que esse jovem fez isso? Nós não vamos questionar sobre isso.
Nós não vamos nem trabalhar aqui a ideia de por que Jesus se negou a ser o mediador entre eles, apesar de muitos comentaristas centrarem os seus argumentos dentro dessas minúcias, mas não é o meu foco hoje aqui para essa reflexão. Eu quero aqui, nessa reflexão, partir diretamente para coisas mais internas, aquilo que estava por trás de todo aquele processo. Ou seja, qual era a intenção daquele jovem ou do irmão que não repartiu a herança? O que estava por trás, o que estava acontecendo no coração deles? O que era que motivava aquela situação? E aí, irmãos, parece-me que o verso de número 13 é o que nos dá a resposta para isso. Olha aí comigo, ele diz assim, ó, o verso de número 13, perdão. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Aí Jesus responde no verso 4, ele respondeu: Homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro entre vossa partilha? Depois lhe disse: Precavei-vos cuidadosamente de qualquer avareza, de qualquer cobiça. Ou seja, o que motivava a disputa entre os dois irmãos era a cobiça do coração dos dois. O que conduz esse argumento de Jesus a apresentar uma parábola é para tratar aos discípulos sobre o perigo da cobiça no coração humano. Então Jesus usa a imagem de uma disputa tomada de cobiça entre dois irmãos e chama essa imagem para apresentar aos discípulos um ensino, dizendo para os discípulos, aconselhando aos discípulos, induzindo os discípulos a terem cuidado com a sedução da cobiça no coração deles. E aí ele apresenta a parábola do homem insensato, conhecida como a parábola do homem insensato. Mas a base, e aí, irmãos, é interessante, eu acho extraordinário, eu tenho aprendido demais com o estudo das Escrituras dentro dessa estrutura de olhar o texto ligado ao seu contexto e às coisas que estão lá, porque eu nunca tinha lido a parábola do homem insensato com a percepção que o ensino de Jesus para produzir aquela parábola era tratar da cobiça no coração dos homens. Apesar da parábola falar das riquezas, mas nunca tinha me passado pela cabeça que o que Jesus está tratando diretamente para os discípulos é para que eles tenham cuidado com o processo de cobiça que a alma humana possui. E aí, irmãos, é exatamente o segundo ponto do nosso texto. É quando Jesus começa a citar a parábola, quando Jesus começa a apresentar aos discípulos a história de um homem insensato, para nos mostrar o que a cobiça pode produzir no coração humano. Ou seja, uma parábola, que é o nosso segundo ponto, uma parábola sobre o perigo sedutor das riquezas, que podem nos transformar em seres egoístas, imersos em cobiça, e acima de tudo, não só nos transformar em pessoas egoístas, não só nos transformar em pessoas imersos em desejo desmedido, mas acima de tudo, pode nos fazer insensatos sobre as coisas eternas. Pode nos deixar alheios ao conhecimento de um mundo para além deste mundo.
pode, inclusive, modular nosso coração de tal forma que nós achemos que temos o poder e o domínio e o tempo nas nossas mãos. Porque é isso que esse homem diz: tens em depósitos muitos bens. Come, folga, tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Então, descansa, folga, bebe, vive regaladamente, porque tu estás seguro. Mas o texto interrompe e diz: essa noite te pedirão a tua alma. E é isso que o texto nos aponta. Leia comigo aí, versos 16 a 21. Jesus começa agora, depois daquela cena do pedido e dele negar-se, porque identificou a avareza no coração, identificou a cobiça no pedido do irmão, e na relação familiar, Jesus passa então a ensinar os discípulos, e disse, verso 16, e propôs-lhe uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, irmão, presta atenção nisso, e arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos, e disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Olha só o que Jesus diz, assim é aquele que para si junta tesouros, e não é rico para com Deus. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Escute, abra seus ouvidos para que não haja equívocos de percepção, de entendimento. Não são, olha só, não são riquezas, bens, coisas que condenam o homem. O que Jesus está tratando aqui não é porque aquele homem possuía que ele estava condenado, que ele estava naquela situação. Não eram as coisas, não eram os bens que lhe promovia condenação. Presta atenção, assim também como não é a pobreza que te dá virtudes para a salvação. Irmãos, isso aqui é um equívoco comum. A igreja, em determinado período da história, vivenciou isso aqui de uma forma muito intensa. Ela entendia, algumas pessoas da igreja entendiam que a riqueza era símbolo de perversão, de maldade, de desvio do Senhor, e que a pobreza era uma virtude para conquistar a fé. Foi sob essa bandeira que ordens mendicantes surgiram na Idade Média. Então, a Igreja Católica possui alas no seu desenvolvimento, que são as alas mendicantes, que foram criadas com essa mentalidade, a mentalidade de que as riquezas, elas em si são más, e que a pobreza em si é boa, para influenciar a nossa vida espiritual. Isso é um engano. Agora, é bem verdade, como nós já ensinamos aqui, nos nossos estudos na quarta-feira, que o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, é uma literatura
prioriza na sua mensagem o pobre, o deslocado, o marginalizado social, enquanto faz forte oposição aos ricos, aos poderosos e os de classe elevada. O livro de Lucas faz isso, ele trabalha com essa dualidade. Entretanto, irmãos, o centro do ensino de Lucas não é mostrar que riqueza ou que pobreza são princípios definidores de nossa eternidade. Não é sobre isso. Mas é mostrar o que é que se encontra no meu e no seu coração quando estamos em posse de riquezas ou de pobreza. Como é que o meu e o seu coração se comporta? Qual é o princípio norteador de nossa alma quando estamos com bens ou quando estamos com falta dele? O apóstolo Paulo, irmãos, diz uma frase extraordinária que norteia isso. Ele diz: sei viver na abundância e na escassez. O meu coração está sarado, a minha alma está centrada em Deus. E a abundância de coisas ou a escassez de coisas não modifica a minha relação com o Senhor. Salomão diz algo extraordinário. Salomão diz: Senhor, eu tenho um pedido para te fazer. E ele consiste de duas coisas. Primeiro, não me dê em abundância, para na abundância eu me esquecer do Senhor. Mas também não me deixe faltar, para que na escassez não blasfeme contra o seu nome. Então não é riqueza, não é pobreza, mas é como o nosso coração se aplica a essas coisas, como ele se comporta diante dessas coisas, como isso influencia a nossa vida com Deus, como isso influencia a nossa vida com o outro. Queridos, apesar destas coisas que eu vos disse, temos que concordar que, via de regra, riquezas possuem uma capacidade sedutora de influenciar a nossa cobiça. Bens não são maus em si. Amém? Deu para entender? Entretanto, por causa de nossa pecaminosidade, coisas, bens, podem influenciar a nossa cobiça. Influenciar a nossa cobiça, influenciar os nossos desejos, a concupiscência, que é o desejo distorcido, desequilibrado, desorientado de Deus. E fazer com que a cobiça se torne algo normal no nosso ser, normalizado. E aí, irmãos, quando a cobiça ela se torna algo naturalizado no nosso ser, ela nos transforma em indivíduos completamente egoístas. Completamente. Irmãos, esse indivíduo aqui da parábola, chamado de homem insensato, que era rico, tinha muitos bens e os seus bens se multiplicaram. A parábola não cogita nem a possibilidade de o excedente dos seus bens ser distribuído aos pobres. Sabe que tem uma lei na lei de Israel, que na colheita
as espigas ou aquele produto da seara que ficar no campo depois da colheita, que cair no campo depois da colheita, ele deve ficar ali para os pobres poder ter o que comer? Não existe nenhuma indicação disso aqui. A indicação é que os bens daquele homem produziram, os celeiros dele não suportavam mais o que ele podia guardar e não cogitava minimamente na possibilidade de auxiliar os pobres para cumprir a lei. Sua cobiça, seu desejo de acúmulo, de possuir, de continuar tendo, era tal que o que ele fez? Eu vou destruir os celeiros que tenho e vou construir maiores para poder guardar mais. E continuar confiando na minha fortuna, nos meus bens. Irmãos, eu quero que você preste atenção no nível de egoísmo que aquele homem se encontrava. A cobiça transformou aquele homem num ser egoísta ao extremo. Se você observar o texto, ele está cheio, são poucos versos, mas esse texto está cheio de pronomes possessivos. Pronomes possessivos. Meu, minha, meus. Preste atenção, ele diz: não tenho onde recolher o quê? Meus frutos. O que eu vou fazer? Derrubarei os meus celeiros. E ali onde? Ali, naquele lugar que ele derrubou e construiu, ele fará o quê? Ele recolherá todas as minhas novidades e os meus bens. E depois direi a minha alma. Então é meu, minhas, minha. É só. O centro sou eu, aquilo que é meu, aquilo que possuo, aquilo que tenho. Não tem espaço para o... Irmãos, isso aqui é tão significante, esse texto. Preste atenção que eu vou dizer aqui, ó. Esse personagem, ele estava tão completamente tomado de egoísta, tão completamente tomado de individualidade por causa da sua cobiça, que não existe diálogo com interlocutor diferente que não seja ele mesmo. Se você olhar o verso de número 17, o texto diz que ele passou a dizer, a falar, a conversar, a razoar consigo, de si para si. A individualidade, o egoísmo dele não lhe permitia ter nenhuma conversa com o outro, tomar conselho com outros fazendeiros, com outras pessoas. Não, ele conversa consigo. Ele é autossuficiente, ele resolve a sua vida, ele faz o que lhe apraz, o que deseja, porque ele é dominador de sua vida, de seus bens, tudo é dele, para ele, por ele. E tudo isso movido pelo processo de desejar acumular. O coração humano envolto pela cobiça. É o que Jesus está ensinando para os discípulos. Ele está dizendo: guardai-vos da avareza, guardai-vos da cobiça, porque isso vai fazer com que vocês sejam indivíduos egoístas, individualistas. A advertência de Jesus a seus discípulos é exatamente para que eles guardem o coração. Coração que é profundamente suscetível, irmãos, à sedução da cobiça e do desejo. O texto aqui mostra uma vida tomada pela cobiça, ocupado com a manutenção das riquezas,
Esse indivíduo ele estava ocupado em manter as suas riquezas. E essas riquezas iam transformando esse homem em um indivíduo profundamente egoísta, individualista, alienado, completamente alienado da existência de um mundo para além deste mundo. Sua vida era toda e completa aqui. Seus bens, seus celeiros eram todos para a vida aqui. Vê que ele diz: vou construir, agora eu tenho muitos bens em depósito para muitos anos, agora eu vou beber, ficar descansado e tranquilo, porque eu tenho segurança. Tudo era para agora. Mas os versos 19 e os versos 20 dizem assim: direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Esse homem não tinha nenhuma visão, percepção da eternidade. A sua vida era para agora, porque a cobiça aprisiona-nos nesse tempo, nesse mundo. Há muitos anos atrás, eu vi um pregador dizer algo interessante. Ele disse: todas as vezes que nós desfrutamos desse mundo, que nós damos espaço à nossa cobiça, para que a nossa cobiça encontre satisfação no possuir as coisas desse mundo, é como se nós estivéssemos colocando correntes nos nossos pés. Correntes que estão ligadas a esse mundo e que nos impedirão de sair dele. O apóstolo Paulo diz em um outro texto: bom seria que não experimentássemos nada desse mundo. Eu sei, irmãos, é um grande desafio, é quase uma utopia, mas essa é a proposta do Evangelho. É conduzir-nos a um nível, a um estado de comunhão, de união com Deus, aonde cobiça ela seja suplantada da nossa alma. Onde o desejo desequilibrado, onde a vontade de possuir, de dominar, de acúmulo, aonde o outro não tem espaço no que é meu, seja completamente destruído, destronado e desfeito na nossa experiência de vida. A igreja, nos seus primeiros dias, depositava seus bens aos pés dos apóstolos, entregava suas coisas para distribuir por todos. Agora, com base nessa advertência, nessa orientação a seus discípulos, Jesus passa para um outro plano. Escuta o que eu estou dizendo. Até aqui, o chamado de um jovem para que Jesus seja mediador de um problema, de uma disputa familiar de herança, de partilha de herança, revelou, mostrou para Jesus a cobiça latente no coração humano. Jesus pega essa informação e apresenta para os seus discípulos um ensino sobre o poder sedutor da cobiça e o que ela pode produzir no coração humano, ou seja, transformar-nos em indivíduos completamente egoístas. Mas tudo isso, todo esse ensino,
é flagrado no que diz respeito a uma cobiça de bens, de coisas. Está lá, muito como no outdoor. Aquela cobiça que Jesus está tratando, ela é flagrada, ela é visível. Ela pode ser vista com muita naturalidade na vida daqueles que são ricos e que agem de forma perversa com quem não tem, com aqueles que estão próximos. Entenda, eu não estou falando de quem possui, mas tem o coração ajustado na palavra de Deus. Eu estou falando desta cobiça experimentada no mundo que isola o oprimido, ou que reforça a opressão do oprimido. Isso está flagrado, está visto. É uma cobiça visível. Agora, a partir de agora, Jesus muda o foco. E Jesus vai tratar de uma outra cobiça, uma cobiça que está disfarçada. Uma cobiça que está disfarçada, irmãos, no cuidado. Disfarçada na preocupação. Disfarçada com sentimentos apreensivos sobre as coisas mínimas da vida. Uma cobiça que desfoca a alma humana. Uma cobiça que desfoca o coração humano também de confiar na providência divina. Que embota diante dos olhos do discípulo o ideal de buscar o reino de Deus e a sua justiça. É o terceiro bloco da nossa mensagem, ou seja, os versos 21 a 34. E eu não vou convidá-lo a ler todo esse bloco, porque senão nós não vamos sair daqui antes das 7h30 ou 8 horas da noite. Mas eu vou discutir aqui, apresentar, e você vai fazendo associações com o texto. Então fica com o texto aberto. Os versos de números 21 a 34, irmãos, eles, aqui nesse texto, eu quero chamá-los a atenção para o elo entre a ideia de uma cobiça em padrões de concentração de riquezas e uma cobiça que está disfarçada em responsabilidades, disfarçada em preocupações, em ansiedades, disfarçada diante da possibilidade de ter o que comer, de ter o que vestir, ou não ter o que comer, ou não ter o que vestir. E que elo é esse? O elo, porque você pode estar dizendo, Weber, aonde é que os versos de números 21 a 34 fala de cobiça? Aonde é? Porque não parece. Agora, está muito claro nos versos acima. No pedido do irmão, que queria que Jesus fizesse a partilha, e na apresentação da parábola, está muito clara a cobiça. Mas nesse outro bloco, aonde é que está a cobiça? Deixa eu lhe mostrar o elo, como Jesus não está quebrando o fluxo de pensamento dele. Veja aí os versos de número 21 e 22, que dizem, assim, olha só, Jesus está finalizando a parábola do homem insensato. Assim é aquele que para si junta tesouros e não é rico para com Deus. O verso 22. E disse isso a seus discípulos. Portanto, vos digo, não estejais apreensível pela vossa vida, sobre o que haveis de comer, nem pelo corpo, sobre o que haveis de vestir. Ou seja, não existe uma interrupção, não existe uma mudança de sentido, não existe uma pausa. Jesus está tratando da avareza e da cobiça, e imediatamente ele diz, assim é todo aquele que ajunta, assim é todo aquele que acumula para si e não é rico diante de Deus, e diz, portanto, vos digo.
Não estejais apreensivos, não estejais cobiçosos por coisas básicas, como vestir, como comer. Porque até a necessidade de comer e de vestir pode se transformar em mim como um ato de cobiça. Irmãos, todas as outras proposições que se seguem dos versos 22 até os versos 34, todas as outras proposições são desdobramentos de Jesus mostrando que essas preocupações comuns, naturais, que nós temos, podem, se não tivermos cuidado, também serem produtos da cobiça. Ou seja, Jesus está dizendo, mais é a vida que o sustento, e o corpo mais que as vestes. Jesus está orientando que a vida é muito mais do que o sustento, do que as vestes. O corpo é muito mais do que vestes. Ele está dizendo, considerai os corvos, que não semeiam, que não cegam. Qual de vós, sendo solícitos, pode acrescentar um côvado? Considerai os lírios, eles crescem, não trabalham, não fiam. Não pergunteis, pois que haveis de comer, que haveis de beber. Não fiqueis inquietos, buscando atrás de ter, de possuir, de conseguir, dando lugar à cobiça. Sabe por quê, irmãos? Por dois motivos básicos. Primeiro, porque quando nós damos lugar à cobiça, inclusive para essas coisas básicas, nós nos esquecemos daquilo que Jesus já nos apresentou lá nos versos 6 e nos versos 7 do capítulo 12. Lembra? Quando Jesus estava nos apresentando o caráter de Deus e como Deus se relaciona com os homens? Lá nos versos 6 e nos versos 7 do capítulo 12, Jesus diz assim, ó, não se vendem 5 pardais por 2 centis? E, no entanto, nenhum deles está alheio ao Senhor. E até os cabelos das vossas cabeças, o Senhor sabe, um a um. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que quando nós nos ocupamos, quando a nossa cobiça, ela toma lugar na nossa alma, ela toma espaço na nossa alma, e nós nos ocupamos com o desejo de ter pelo menos o básico, e lutamos por isso, e estamos ansiosos por isso, e nos ocupamos intensamente por isso, nós estamos declarando abertamente que nós não estamos nos relacionando com Deus com a perspectiva de Deus ser provedor. Nós estamos declarando abertamente que nós não estamos confiando que o Senhor é aquele que cuida de nós, até nas coisas básicas. E Jesus diz isso no texto. Jesus diz, o vosso Pai sabe que todas essas coisas vocês necessitam. Então precisamos tratar da cobiça de nossa alma, inclusive, para buscar as coisas justas ou justificadas do nosso sustento e da nossa vida comum e cotidiana. Porque a cobiça é tão sorrateira na nossa alma que ela pode transformar, ela pode modular em nós a busca pelas coisas corretas e transformá-la numa perspectiva incorreta para com o nosso relacionamento com Deus. A orientação de Jesus a seus discípulos visa destruir, irmãos, o poder sedutor que a cobiça possui sobre nosso coração, sobre a nossa alma, sobre os nossos afetos.
Sabe por quê, irmãos? Porque livres da cobiça, aí sim nós teremos prazer, alegria em doar, ao invés de termos prazer e alegria em possuir. Tem uma música que a gente canta aqui, é do Sola, né? Como é? Dai-me, ajuda-me, não sei o que ele diz. Ele fala sobre o prazer de dar ao invés do prazer de possuir. Quando a cobiça for tratada na nossa alma, com clareza, com sinceridade, com responsabilidade, então, irmãos, nós seremos doadores. Nossa mão não estará encolhida para dar, para abençoar. Quando a cobiça for tratada na nossa alma, irmãos, nós não teremos mais medo, nem ficaremos angustiados, preocupados, ansiosos, se vamos nos vestir ou não, se vamos comer ou não, se vamos conseguir pagar aquela conta ou não. Porque o Senhor aplicará no nosso ser, na nossa alma, no nosso coração, a certeza absoluta que Ele é nosso provedor. Quando a cobiça for tratada na nossa alma, irmão, o reino de Deus e a busca pelo Senhor será o centro de nossa alma, de nosso desejo, das nossas afeições. Porque é isso que o Senhor diz. Ele diz: buscai. Ele faz essas advertências: olha, não fique ansioso pelo comer, não fique ansioso pelo vestir, não fique ansioso por isso, por isso. Deus sabe que você precisa de todas essas coisas. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Se a cobiça for tratada na minha e na sua alma, nós buscaremos o reino de Deus e a sua justiça sem dificuldades. Não será mais cansativo, pesado, enfadonho buscar o reino de Deus e a sua justiça. Pelo contrário, essas coisas produzirão profundo louvor, profunda alegria, profundo entusiasmo na nossa alma. Amém, irmãos? Finalizo aqui com uma aplicação básica. Uma conclusão / aplicação. Irmãos, talvez nunca na história, nós fomos tão massificadamente induzidos ao desejo de sermos ricos, ao desejo de termos riquezas, de sermos famosos, de sermos influência nas mídias. Só o que você vê são pessoas que querem ganhar dinheiro, que querem atravessar as dificuldades da vida e ter posses. Irmãos, o quadro de superficialidade da nossa cultura, somado com o profundo atolamento das nossas afeições na sedução da cobiça, é algo alarmante. Alarmante. Porque nós somos, a nossa cultura ela é superficial. A nossa geração, os nossos jovens, eles têm se tornado pessoas alienadas. Mas não é só isso. Somado a isso, a cobiça
normalizada no nosso coração, na nossa alma, no nosso ser, irmãos, tem transformado-nos em pessoas, em seres, em indivíduos profundamente individualistas. Deixa eu fazer para você uma ideia, uma imagem disso que eu estou falando, que é alarmador. É alarmador a palavra? Que promove alarmante, pronto, que é alarmante. Alarmador não existe, né? Essa palavra, não sei de onde foi que eu tirei, não. Alarmador. Alarmante, que é alarmante. Que toca, inclusive, na nossa compreensão de culto. Inclusive na nossa compreensão de culto. O que é a igreja? O que é a igreja? Basicamente, é a união, a assembleia que se retirou, né? Se retirou. Lá no original é isso, a ideia é essa. É uma assembleia, um grupo de pessoas que se retiraram da cidade, estão na porta da cidade para discutir alguma coisa. Quando se revela, quando se indica isso para a comunidade de fé, o que é a igreja? A igreja são aqueles que saíram do mundo para se reunir num ambiente de adoração a Deus, certo? Mas é uma assembleia. O que é uma assembleia? Uma assembleia é a unidade de pessoas, uma unidade de pensamento. As pessoas elas se unem para discutir, para deliberar, aonde, mesmo que haja pensamentos divergentes, a grande maioria decide e define. E aqueles que discordavam passam a, não vou dizer concordar, mas a vivenciar aquilo que foi decidido por entenderem que fazem parte de uma unidade. Entendeu? Isso é a assembleia. Então, culto na igreja é uma coisa o quê? Dentro dessa perspectiva, é uma coisa coletiva, comunitária. Culto é algo coletivo e comunitário. Escuta, irmãos. Você vem para a igreja para cultuar a Deus com seus irmãos. Não é assim? Por que nós cultuamos isolado? Por que a minha experiência de culto é sentada na minha cadeira, isolado? Por que eu fecho meus olhos, eu esqueço de quem está do meu lado, de quem está na minha frente? Inclusive, com certeza você já ouviu isso. É capaz de eu mesmo já ter dito isso. Na minha estupidez, na minha ignorância, na obscuridade da minha infantilidade em algum momento, sem ter essa percepção, eu já disse isso. E agora falando, eu me lembro exatamente do momento que eu disse isso. Eu disse, irmão, feche seus olhos, esqueça de quem está do seu lado, quem está na sua frente, quem está atrás. É só você e Deus. Não é só você e Deus. Não é. Somos nós diante do Senhor. Somos nós diante do Senhor. Isso quebra qualquer individualismo, qualquer egoísmo, qualquer sentimento de cobiça em nossa alma, que não nos permita ser unidade diante do Senhor, corpo de Cristo. É o que Paulo diz. Você não é uma coisa à parte. Tudo bem, você pode ter individualidade. Paulo diz, um dedo, uma mão, um pé, um braço, mas todos são corpo, onde ele é cabeça. Irmãos, em nome de Jesus, vamos aprender a ser unidade e vamos destruir a cobiça de nossa alma para podermos viver o Evangelho de Cristo Jesus em seu santo reino. Amém? Pedir, irmão Nascimento, para orar por nós. Irmãos, se não puder vir até aqui, eu mando o microfone para o pastor. Por favor, Kelps.
Alô? Alô? Amém, meu irmão. Amém. Irmão, pois pé, irmão, vamos orar, irmão. Amém. Então, nessas coisas, vamos orar, Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, Senhor da glória, eu agradeço, Deus, a oportunidade, Pai poderoso, que o Senhor dá direto, Pai poderoso. Abençoa, Senhor da glória, esse trabalho, Pai poderoso. Essa obra, Pai, que é da tua mão, Pai. É do teu poder, da tua luz, Pai poderoso. Abençoa, Pai, cada um dos irmãos que chegou até aqui, Pai poderoso. Mas tua vontade, Pai, de cultuar o Senhor. De ouvir a tua palavra, Pai, contribuir com o seu trabalho, Pai poderoso. Abençoa o pastor Web, Pai, na frente desse trabalho, Pai poderoso. Ter força espiritual, sabedoria, Deus, que ele possa, Pai, assumir esse rebanho, Pai, a tua presença, Pai, com o teu amor, com a tua glória, Pai. Este tempo, Senhor Deus, não é do nosso, mas é do Senhor, Pai, Deus. Podemos receber, cada irmão que chega aqui, com carinho e ter amor sobre ele, Pai, Deus. Que em nome de Jesus, meu pão de pé, Pai Deus. Que eu sou olho para esse trabalho, Pai Deus. Não deixe, Pai, que esse trabalho não vá abandonar, Pai Deus. Mas que a tua luz, Pai Deus, possa clarear o coração de cada um que entra aqui, Pai. Aleluia. Conhecer a tua luz, a tua glória, Pai. Ter paz, ter humildade com os irmãos. Não sumir essa trabalho. Amém. Isso aqui é Jesus. luz, Faça Pai. assim, Deus. Esse bairro Para a José glória do Evandro, teu Pai nome. poderoso. Essa igreja, Pai, com 39 anos de idade, Pai poderoso. Tem feito muito evangélico aqui, muitos irmãos, Pai poderoso. E essa luz possa clarear no coração de Amém. cada um. É que eu lhe Aleluia. peço, Pai, em nome de Jesus, Pai poderoso, que esse trabalho, Pai, vá à frente, Pai poderoso. Em nome de Jesus, eu lhe peço, meu Pai. E o Senhor Santo me agradeço, Pai, que cada um irmão, Pai Deus, que possa estar aqui, contribuir com esse trabalho, Pai, para ver a glória do Senhor resplandecer no nosso coração. É que eu lhe peço, Pai, e lhe agradeço, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém, Senhor da glória. Glória a Deus, aleluia. Amém. Que o amor de Deus, sua santa bondade, sua graça, o sacrifício de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a vida, a alma, o coração e a existência de cada irmão aqui presente, aquele que crê diz amém. Vá em paz, que Deus abençoe e tenha uma boa semana.